Olá, paz seja convosco. No livro de Atos, capítulo 11, e o versículo 26, diz que em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Mas o que é ser cristão? Se você procurar, você vai poder encontrar diversos textos, diversos vídeos, tentando explicar o que vem a ser um cristão. Mas algumas vezes aparecem alguns itens que você pode encontrar também no não cristão. Eu não quero alongar muito o assunto, mas eu pretendo apontar aqui alguns itens que considero essenciais, sem os quais é impossível que alguém seja um cristão. O primeiro deles é o seguinte: um cristão verdadeiro, um cristão de verdade, é alguém que passou pelo milagre da regeneração. Nós podemos encontrar alguma coisa a respeito disso no livro de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Deixa eu fazer aqui a leitura. Veja o que diz o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é um dos textos da Bíblia que é chamado de milagre da regeneração. Um doutor da lei, um fariseu, chamado Nicodemos, vai conversar com Jesus e Jesus, logo ao recebê-lo, disse essas palavras: em verdade, quando Jesus diz em verdade, nós precisamos prestar bastante atenção no que ele vai dizer, porque essa expressão tem a intenção de dar ênfase ou enfatizar a importância do que vai ser dito. E aí então ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui está um dos textos da Bíblia que fala sobre o milagre da regeneração. É o nascer de novo. No texto grego, a palavra que aparece aqui, que foi traduzida como nascer de novo, é a palavra anotem, que poderia muito bem ser colocada como nascer do alto, nascer de cima, significando que é uma ação divina, é uma ação do próprio Deus. Para tratar disso mais adiante, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, esse nascer do alto é colocado como uma transformação, quando diz: se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que é então esse nascer do alto? Esse nascer do alto é uma transformação no coração, uma transformação no íntimo, de forma que alguém que experimentou isso
acabou tendo na sua vida um milagre de transformação, de forma que esse alguém passa a ser uma nova criatura. É uma nova criação de Deus. E esse ato é um ato divino. É uma impossibilidade que isso seja feito pela força humana ou pelas minhas práticas de ritos religiosos. Pois aqui Nicodemos era um judeu religioso, um fariseu, e um fariseu tinha toda uma rigorosidade na sua prática religiosa. Porém, todo o seu zelo religioso não era capaz de fazer com que ele fosse uma nova criação de Deus. E só é possível experimentar as coisas do reino de Deus, ver o reino de Deus, se conectar com o reino de Deus, se o homem for feito uma nova criatura, se o homem for transformado no seu coração. Há uma profecia em Ezequiel que fala um pouco a respeito disso, e o texto de Ezequiel pode ser aplicado aqui. Quando Deus diz que trocaria o coração do homem, tirando o coração de pedra e no lugar colocando um coração de carne. Essa transformação é uma operação exclusivamente divina. Isso mostra que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. É necessário que Deus faça uma intervenção e troque o nosso coração. E esse coração trocado, esse coração transformado, esse milagre da parte de Deus faz com que o coração humano, faz com que o íntimo humano se incline para o que ele não se inclinava antes. Antes de receber esse milagre, o coração humano, por causa da natureza pecaminosa, é inclinado a desobedecer a Deus, é inclinado ao pecado. Todas as inclinações são más. E isto é uma natureza, isto é uma condição humana da qual ele não pode conseguir se libertar com o seu próprio poder. Apenas a mudança de religião não pode fazer essa transformação. Somente Deus pode operar essa transformação no coração humano. E o coração que passa pelo milagre da regeneração é um coração novo. A pessoa, o homem que passa pelo milagre da regeneração é o homem cujas inclinações são modificadas. Ele passa a ter uma inclinação à vontade de Deus, uma inclinação do coração, uma inclinação do íntimo a obedecer a Deus. Ele passa a perceber a grandeza de Deus, a magnificência das coisas do reino de Deus. Ele passa então a enxergar o que ele não enxergava antes. Ele passa a perceber a excelência do reino de Deus, coisa que ele não enxergava antes. E esse texto da conversa de Jesus com Nicodemos ilustra muito bem isso. Quando diz que ele foi ter de noite com Jesus. Há diversas hipóteses a respeito do motivo dele ir ter de noite com Jesus, que eu não quero comentar aqui. Mas eu quero comentar essa questão dele ter de noite com Jesus como uma forma ilustrativa
da condição humana sem esse novo nascimento, de noite. De noite quer dizer escuridão. De noite é trevas. Essa é a condição do ser humano em relação a Deus, em relação às coisas de Deus. Ele não consegue enxergar a excelência do reino de Deus. Ele não consegue enxergar a beleza das coisas de Deus se ele não passar por essa transformação milagrosa. Por isso, de noite, ilustra muito bem a situação de um ser humano que ainda não passou pelo milagre da regeneração. Portanto, apenas aqueles que experimentaram esse milagre vão se voltar para Deus e vão ter um novo coração, vão ser uma nova criação de Deus, de forma que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então, sem este acontecimento, sem este milagre, é impossível que alguém seja salvo ou que alguém possa dizer que é um cristão de verdade. É uma impossibilidade que eu e você venhamos com os nossos próprios esforços mudar a nossa natureza. Nós precisamos de uma intervenção divina. E Deus intervém no milagre da regeneração. Então, o primeiro item que pode dizer se somos cristãos de verdade é ter passado pelo milagre da regeneração. O segundo item que pode apontar se somos de fato cristãos é o seguinte: é estar certo de que nós somos salvos pelos méritos de Cristo e a suficiência de sua obra. Um cristão não é alguém que está se esforçando para ser salvo, pois, de acordo com o ponto anterior, é impossível que os nossos esforços consigam operar essa transformação em nossa vida. Portanto, o cristão, ele acredita que é salvo não porque ele tem méritos em si mesmo. O cristão verdadeiro, ele está convicto de que ele é completamente sem potência alguma para poder se salvar. Ele precisa de um Salvador. E ele encontra em Cristo este Salvador que tem todos os méritos e preenche todas as condições para poder salvar-nos. Um cristão acredita que é salvo, porque ele confia que o Salvador que ele tem é o Salvador que tem nele todas as condições necessárias para salvá-lo. Ele acredita que Cristo é quem disse ser. E Jesus disse: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. O cristão acredita que Jesus é a porta para a salvação. O cristão, ele acredita, ele está certo de que ele não pode salvar-se a si mesmo. O cristão até pratica boas obras,
Porque, de fato, se alguém passou pelo milagre da regeneração, as boas obras vão passar a evidenciar que isso aconteceu com ele. Mas ele faz boas obras, ele faz a vontade de Deus, não para ser salvo, mas ele faz isso porque foi salvo. E salvo pela pessoa de Jesus Cristo. O cristão acredita nisso. O cristão está certo disso. O cristão está certo de que ele não se salva pelas suas próprias forças ou pelos seus atos religiosos. O cristão, ele sabe que Cristo preenche todo o padrão que Deus quer que seja preenchido. Nós somos descendentes de Adão, ligados em Adão. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é o segundo Adão. Vinculados no primeiro Adão, nós estamos num estado em que nós não podemos nos salvar. Mas quando nós nos vinculamos em Cristo, o nosso estado é modificado. Nós somos transformados em uma nova criatura. E é por isso que o cristão acredita na sua salvação. Ele acredita na suficiência da pessoa de Jesus Cristo. Ele acredita na suficiência da obra de Jesus Cristo. Ele acredita que Jesus Cristo é, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O cristão acredita na pessoa e na obra de Jesus Cristo como suficientes para salvá-lo. O cristão diz que é salvo com toda a convicção, amparado não no que ele consegue fazer, mas no que Cristo fez por ele. Portanto, o cristão está certo da sua salvação. Não porque é bom, não porque percebe méritos em si mesmo. Pelo contrário, o cristão está certo que é um impotente para conseguir salvar-se. O cristão está certo que é impotente para transformar a sua própria natureza. Ele sabe que precisa de um milagre. E esse milagre é realizado nele pela pessoa de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Um outro item que aponta que alguém é um cristão de verdade. É o apego à pessoa de Cristo. Um cristão de verdade ele tem um profundo apego à pessoa de Cristo. Poderia citar diversos exemplos aqui na Bíblia de um cristão com estas características, e o principal deles é o apóstolo Paulo, num determinado momento em que ele disse que estava pronto até mesmo para morrer por Cristo. Um cristão de verdade, ele tem Cristo como seu tesouro maior. Ele está fascinado com a beleza de Cristo. Ele está atraído pela pessoa de Cristo. Ele está com o seu coração cheio de paixão pela pessoa de Cristo. Ele está certo de que Cristo é a pérola de grande valor por quem vale a pena dar toda a sua vida.
ele estar certo de que Cristo é tudo que o ser humano pode ter em sua vida. E para finalizar, um cristão verdadeiro, ele tem um viver de acordo com o caráter de Cristo. Ou seja, nos seus atos, no seu jeito de viver, aparecem as atitudes de Cristo. Como, por exemplo, a docilidade de Cristo, ela vai aparecer na vida de um cristão. A misericórdia que Cristo sentia pelos homens, pelos pecadores, vai aparecer na vida de um cristão. Cristo tocava em pessoas que os homens e a religião não queriam tocar. Essa beleza do amor de Cristo vai aparecer no comportamento de um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, ele vai ser inclinado a ter uma vida para servir os homens. Ele vai ser uma pessoa de compaixão. Ele vai ser uma pessoa de doçura. Ele vai ser uma pessoa cheia de amabilidade. A gentileza, a compaixão pelos pecadores. O caráter de Cristo vai ser evidenciado na vida de um cristão. Portanto, olhemos para nós mesmos, para perceber se somos cristãos de verdade. Geralmente, quando nós ouvimos uma mensagem, uma pregação, nós somos hábeis a examinar a vida de outras pessoas. Mas eu quero convidar você a examinar você mesmo. Eu quero convidá-lo a fazer um autoexame, a colocar em prática a sugestão, a orientação do apóstolo Paulo, como ele orientava a respeito da Santa Ceia, no livro de 1 Coríntios 11, ele dizia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nos examinemos a nós mesmos. Examine-se você mesmo. Não coloque na sua mente outras pessoas. Mas eu quero convidar você a fazer essa reflexão. Você já passou pelo milagre da regeneração? Você já nasceu de novo? As inclinações do seu coração são totalmente voltadas para o reino de Deus. Você consegue enxergar a excelência do reino de Deus. Você está certo de que você não consegue salvar-se a si mesmo e se apegou em Cristo, completamente em Cristo para a sua salvação. Você é uma pessoa apaixonada por Jesus. No seu comportamento evidencia a beleza do caráter de Cristo? Façamos esta reflexão. Faça você essa reflexão a respeito da sua própria vida. Senhor, obrigado por tua graça, tua misericórdia, tua bondade e o seu poder que nos transforma. Nós não poderíamos salvar
a nós mesmos. Somos completamente sem potência alguma para nos salvar. Mas o Senhor providenciou para nós a nossa salvação. Muito obrigado por tão grande salvação. Ajuda-nos a viver esta salvação. Ajuda-nos a viver para Cristo. Ajuda-nos a estarmos cada vez mais apaixonados por Cristo, porque Cristo é digno de todo nosso amor, de toda nossa devoção. Que o nosso coração seja cada vez mais apegado a Cristo. Oro assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.